No nosso bate-papo de hoje falaremos um pouco sobre o sistema de pintura. Introduzindo acerca deste tema, nós sabemos que o sistema de pintura é responsável pelo impacto visual do ambiente, mas muito além disso, ele também pode estar relacionado com a sua proteção, impermeabilização e até sinalização. Então, hoje discutiremos sobre os principais sistemas de pintura aplicados na construção civil, junto também aos componentes que os integram. Então, sendo assim, a gente pode definir o sistema de pintura como um conjunto de todas as camadas que compõem a pintura final, ou seja, trata-se do conjunto de fundos preparadores, massas de nivelamento e também tintas de acabamento que serão formulados a partir de uma mesma resina. Quanto às tintas, nós temos que a tinta é uma composição líquida, pigmentada e que, quando aplicada sobre uma superfície, ela se torna uma película protetora e também decorativa, além também de exercer uma função sanitária e de influir na distribuição da luz. Então, quanto à composição dessas tintas, recordando um pouco o que já vimos em materiais de construção, nós temos de início os solventes. Os solventes são nada mais nada menos que veículos voláteis que dissolvem resinas e conferem sua adequada viscosidade. Já as resinas, elas serão veículos poliméricos e não voláteis. Temos também os pigmentos, que correspondem a substâncias minerais ou orgânicas que são responsáveis pela cor, pelo brilho, pela opacidade e que conferem atividade química protetiva e carga inerte. E por fim, nós temos os aditivos, que conferem ou modificam características das próprias tintas. E aí eles podem ter uma função secante, plastificante, antimofo, entre outras. Quanto à tipologia dessas tintas, nós temos de início a caiação, que nas construções rurais, a caiação é a pintura mais indicada para as paredes, por ser mais econômica que as demais e também por apresentar uma fácil execução, além de ser também desinfetante. Um outro tipo de tinta nós temos o látex PVA, que é uma tinta aquosa à base de acetato de polivinila, que é o próprio PVA. Um outro tipo nós temos o látex acrílico, que é também uma tinta aquosa à base de emulsões acrílicas que conferem à tinta maior resistência ao intemperismo. E esse fato faz com que as próprias tintas acrílicas sejam recomendadas preferencialmente para as superfícies externas. Um outro tipo de tinta nós temos o esmalte sintético, que é uma tinta à base de resinas alquídicas, de óleos secativos e solventes. Lembrando que essas resinas alquídicas, elas possuem várias qualidades, e dentre elas nós temos a força adesiva, a alta resistência e a boa propriedade isolante. Então esse tipo de resina é comumente utilizada para tintas, para esmaltes, texturas e também tintas de imprensa e isolantes. Continuando, um outro tipo, nós temos a tinta óleo, que é semelhante ao esmalte sintético, com preponderância do teor óleo. E a tinta epóxi, ela é uma tinta em solução à base de resinas epóxi de grande resistência à abrasão, e aí ela apresenta-se em dois componentes, como tinta e também como catalisador. O verniz poliuretano é uma solução de resinas poliuretânicas em solventes alifáticos, que lá na química correspondem a hidrocarbonetos alifáticos, que são, como exemplos, o hexano, o heptano e também a benzina. E por fim, a tinta de borracha clorada é uma solução à base de borracha clorada de alta plasticidade e de grande resistência à água. Esse sistema pode ser aplicado sobre os mais diversos tipos de substratos, como as peças de concreto, revestimento de argamassa, madeira, telha, piso cimentício, entre outros. Esse sistema é um conjunto de tinta de fundo, como os seladores de prime, massa de nivelamento, por exemplo, a massa corrida, tintas e vernizes. E o tipo de proteção irá depender de qual é o substrato. Por exemplo, no revestimento argamassado,
O sistema de pintura protege contra esfarelamento, a ação da umidade, reduz a absorção de água e inibe o desenvolvimento de fungos e bolores. Já na madeira, ela reduz a absorção da água, protege da ação de intempéries, água e fogo. Para materiais ferrosos, inibe a corrosão. E na alvenaria aparente, reduz a absorção de água. Outra função é a decorativa ou estética. Ela altera o aspecto final da edificação. Ela é responsável pela aparência da superfície através de cores, brilho, matizes e texturas. A tinta de fundo é uma substância líquida constituída de resina e ela é responsável por preparar a base para receber a massa de nivelamento. A massa de nivelamento é uma substância pastosa constituída por resina e sua função é corrigir as irregularidades e proporcionar a superfície com textura lisa. A tinta de acabamento é uma substância líquida constituída de resina. Ela é responsável por converter em película sólida, aderente e flexível com função de acabamento final da pintura. E por último, o verniz, que é uma substância líquida constituída por resina, se converte em película transparente, aderente e flexível. Sistema de pintura. Tipos de pintura. Sobre bases de madeira. A madeira vem sendo muito utilizada para o artesanato, desde simples caixinhas, porta-coisas até plaquinhas de madeira para decoração de ambientes. É algo que tem se tornado cada dia mais interessante e parte do dia a dia das pessoas. É mais legal é que além de dar a possibilidade de comprar pronto, você pode também fazer você mesmo e pintar a madeira do jeito que quiser, dando aquele toque único e pessoal que você deseja. Além disso, se você tem em casa algum móvel antigo que quer transformar em algo novo, pode apostar na pintura para fazer essa reforma. Antes de pintar uma peça de madeira, é preciso preparar o móvel ou objeto para receber uma nova pintura, principalmente se envolve algo antigo que você pretende reformar. Pintura sobre base metálica. Trabalhe no ambiente ventilado. Partículas de tinta e ferrugem são prejudiciais, daí a importância de se trabalhar num local arejado. Estenda um tecido sobre o projeto em que vai trabalhar e proteja-se com luvas e uma máscara anti-poeira. Remova a tinta antiga. Com uma escova de aço, comece a livrar a superfície de sua antiga cor. Lembre-se de limpar a poeira da tinta regularmente. Se preferir, você pode usar uma lixa de papel em vez da escova de metal. Limpe a superfície do metal. Retire a poeira da antiga pintura com um pano úmido, que deve ser descartado após o trabalho. Uma vez removidos todos os vestígios da tinta, use um pano limpo para tirar o metal, quaisquer traços de poeira, gordura e fuligem que estiverem no local. Lixe o metal até obter uma superfície homogênea. Assim, a nova tinta terá uma ótima fixação. Depois de lixar, limpe o metal uma última vez com um pano úmido para remover os vestígios restantes. Com um pincel ou um aerógrafo, espalhe a tinta acrílica. A tinta em spray é uma opção, mas saiba que não é tão durável em metal. Pinte o objeto até obter uma cobertura homogênea. Espere a primeira demão secar completamente. Verifique o tempo de secagem no rótulo do produto, sem que o produto seque apropriadamente. A nova pintura terá menor durabilidade. Felizmente, a tinta acrílica é de secagem rápida e com planejamento adequado o projeto pode ser concluído até mesmo em um dia. Passe a segunda demão de tinta acrílica. Faça uma aplicação tão homogênea quanto possível. Uma segunda camada melhora a qualidade do acabamento, além de proteger melhor a peça e aumentar a durabilidade da pintura. Pintura em função do substrato. A pintura é utilizada na construção civil com o objetivo de proporcionar proteção e acabamento ao substrato. Além disso, oferece melhor higienização dos ambientes, controle de luminosidade e sinalização. Por isso, é considerada uma operação de grande importância, já que as tintas são compostos que, quando aplicados sobre a superfície, criam uma película protetora aderente ao substrato. Assim, torna-se a primeira camada a sofrer com choques, ataques de produtos químicos, umidade do ar, luminosidade e temperatura. Pinturas permeáveis ao vapor d'água. É uma tinta respirável, porque tem uma estrutura cristalina que bloqueia a água da chuva, mas é permeável ao vapor d'água. Permite a saída do vapor de água do interior da casa para o exterior. Permite o equilíbrio hidrogético no interior da casa. Evita-se a formação de fungos e bolores nas paredes.
tinta de silicato de potássio natural sem solventes, 100% natural, sem cheiro, não tóxica e sem componentes alérgicos, ideal para uma vida saudável no interior da casa. Resistentes a chuvas ácidas, poluentes atmosféricos, podem inclusive ser usados como camada de proteção da superfície contra chuvas ácidas, uma vez que não reagem quimicamente. Pinturas impermeáveis ao vapor d'água. A pintura impermeabilizante e a tinta impermeabilizante elastomérica, mais conhecida como pintura emborrachada, são as mais indicadas para muros, áreas de lazer externas e ambientes que fiquem expostos ao sol e à chuva. Esses produtos possuem alta cobertura, capazes de não apenas de colorir, como também de proteger locais contra uma série de danos, tais quais ação do tempo, infiltração, rachadura, desbotamento precoce da tinta, mofo, proliferação de fungos e entre outros. Pinturas hidrofugantes. Os produtos classificados como hidrofugantes são usados na proteção e na conservação de diferentes tipos de substratos. A solução é uma aliada do combate à patologia dos revestimentos, uma vez que repele agentes agressivos como cloreto e bloqueia infiltrações provenientes de água da chuva em tijolos, telhas cerâmicas, concretos aparentes, cerâmicas porosas ou qualquer outra estrutura exposta a intempéries. O material preenche porosidade das superfícies, evitando o aparecimento de fluorescências, manchas e o escurecimento dos rejuntos. Tintas alquídicas. As tintas alquídicas são representadas em uma única embalagem, monocomponentes. As tintas alquídicas são fórmulas com solventes, resinas, pigmentos e aditivos. A secagem das tintas alquídicas se realiza por reação de resina que contém óleos na sua composição e oxigênio do ar. Tal mecanismo é chamado de cura por oxidação. As tintas alquídicas são recomendadas para ambientes variados, pois possuem um bom desempenho quando exposto ao intemperismo. Uso e aplicação das tintas alquídicas. As tintas alquídicas são indicadas para revestimento estético e protetivo para estruturas metálicas, tais assim implementos agrícolas, máquinas em geral. Pode ser usado como acabamento para exteriores e interiores, previamente pintado com primer. Esmaltes acrílicos. Esta tinta de acabamento é indicada para a pintura de estruturas metálicas, ferrosas e não ferrosas, máquinas, implementos agrícolas, madeira, fibra de poliéster e entre outros. É um produto de secagem extra rápida, de fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência, excelente rendimento e durabilidade e possui grande resistência ao intemperismo, média agressividade física e química. Vernizes. O verniz é uma mistura viscosa de substância natural, combinada com a finalidade de obter-se uma película protetora de umidade, intempéries ou até mesmo acabamento artístico. Sua matéria-prima, obtida geralmente de vegetais, é a seiva deles, depois acrescentadas outras substâncias para o seu brilho, dureza, secagem, maleabilidade, para posteriormente seu uso e comercialização. As resinas então são diluídas e misturadas a solventes como água ras, thinner, álcool, terebentina, entre outros. Alguns vernizes contêm pigmentos adicionados para alterar a cor natural e obter o efeito satisfatório do mesmo. Existem vernizes de resina ou derivados do petróleo, nicro, celulose, poliuretano, marítimo e poliéster. São os nomes de tipos de vernizes bastante conhecidos no mercado de trabalho e usado como esmalte para unhas, automotivos, moveleiros, para instrumentos musicais, dentre outros. Essa mistura viscosa pode ser aplicada com pincel, boneca técnica, pulverizador ou compressor de ar e pistola. Pinturas e acabamentos texturizados. A pintura do tipo textura tem uma espessura igual ou menor do que 1 milímetro, que é uma determinação obtida pelo consumo por metro quadrado. É aplicado a rolo ou com desempenadeira, mas é texturada com rolo. É aplicada também com o objetivo de dar textura rugosa para disfarçar pequenas imperfeições da base. Já o acabamento, que é o revestimento texturizado, ele está entre 1 a 3 milímetros de espessura e é aplicado com revólver e desempenadeira. E também é aplicada com o objetivo de substituir os rebocos cimentícios por um reboco, entre aspas, polimérico, com características estéticas de grande diversidade. Tem características de absorver deformações da base e disfarçar as imperfeições que são maiores que as pinturas do tipo textura. Ainda sobre os acabamentos texturizados, vale ressaltar a existência da base acrílica ou estireno acrílica, e elas conseguem absorver fissuras da base ativa.
Fissuras de menos de 0,5 milímetros em outros países, elas podem absorver as fissuras de até 2 milímetros, com inserção de armação em tela. E a preparação da superfície é pela aplicação de fundo selador específico. Nos acabamentos texturizados não é admitido retoques nem marcas comerciais. Uma delas que a gente pode citar é a Ibrantin, que é a Permalite, Granilita, Heavy Plastic, Grafiato, Terracor e entre muitas outras. Existe uma série de características que são desejáveis em uma tinta. Elas podem variar de acordo com a finalidade do produto. As principais são estabilidade, facilidade de aplicação, rendimento e cobertura, durabilidade, lavabilidade e secagem. Estabilidade. Caracteriza a tinta de forma que, ao se abrir uma lata de tinta pela primeira vez, esta não deve apresentar excesso de sedimentação, coagulação, empedramento, separação de pigmentos, cinereses ou formação de nata, tal que não possa tornar-se homogênea através de simples agitação manual. A tinta não deve apresentar odor pútreo nem exalar vapores tóxicos. Quanto à facilidade de aplicação, a tinta ela deve espalhar-se facilmente, de maneira que o rolo ou trincha deslizem suavemente sobre a superfície, devendo as marcas desses instrumentos desaparecerem logo à aplicação da tinta, resultando em uma película uniforme. Já o rendimento e cobertura, o rendimento ele refere-se ao volume necessário para pintar uma determinada área. A cobertura significa a capacidade da tinta em cobrir totalmente a superfície, e estas duas propriedades estão diretamente relacionadas ao tipo, à qualidade e à quantidade de resinas e pigmentos utilizados na formulação da tinta. É justamente aqui, na variação desses elementos, que se encontram as maiores diferenças de qualidade entre os produtos disponíveis no mercado. Já a durabilidade, ela refere-se à resistência da tinta à ação dos intempéries. A tinta mais durável, ela demora mais para sofrer alterações em sua película, como calcinar, mudar de cor, perder sua boa aparência, assim como suas propriedades mecânicas e protetivas, necessitando menor manutenção, ou seja, o tempo de repintura é maior. A durabilidade de uma tinta também depende diretamente do tipo, da qualidade e da quantidade de resinas e pigmentos utilizados em sua formulação. A resistência ao intemperismo de uma tinta ela pode ser verificada com a exposição de painéis ao ambiente ou através de testes acelerados em laboratório. Lavabilidade. As tintas devem ser laváveis, resistindo à ação de agentes químicos comuns em uso doméstico, tais como detergentes, água sanitária e outros. E por fim, a secagem. A secagem de uma tinta ela não deve ser tão rápida que não permita uma fácil aplicação e nivelamento, nem tão lenta que não permita demãos posteriores num tempo conveniente. Bem, além de tudo isso, é necessário ter alguns cuidados para se garantir um bom desempenho da pintura. Podemos começar com respeitar a idade da base, que é o tempo de cura daquela base. Se ela não tem um bom tempo de cura, consequentemente a pintura também não vai durar tanto tempo. Outro cuidado é com a umidade excessiva do ar, que não pode ser acima de 80%. E outro cuidado também que deve-se ter é com a temperatura excessiva do ar, que também não pode ser acima de 35 graus. Assim como cuidado com o vento, a poeira e também com as emendas de faixas. Além disso, tem outros requisitos básicos para uma pintura ter um bom desempenho, um desempenho esperado, que é a adequação do sistema de pinturas às características da base, o correto preparo da base, uma qualidade compatível das tintas, fundos e massas e a adequação dos procedimentos de aplicação. Sistema de pintura e execução. Equipamentos usuais para aplicação da pintura. O uso destes proporciona praticidade e agilidade para os profissionais. Com eles podemos aposentar os rolos e pincéis, pois oferecem maior produtividade e uniformidade na cobertura da superfície. Agregam melhor custo-benefício. A quantidade de tinta utilizada é reduzida, garantindo maior economia. Entre esses equipamentos, destacamos as pistolas e os tanques de pintura, que apresentam ótima precisão e garantem acabamento perfeito.
Um fato muito comum que ocorre é quando há um serviço para realizar um processo de pintura em uma peça grande e o serviço não pode ser efetuado ao ar livre, então é utilizada a cabine de pintura feita por encomenda. Etapas de execução são elas: recebimento e estocagem, processamento prévio, preparo da base, aplicação, fundos, massas e tintas de acabamentos. Recebimento e estocagem. Nesta etapa, temos o controle do recebimento qualitativo e quantitativo. Estoque no almoxarifado, protegido do sol e umidade, corrosão e latas. Ventilação, especialmente para solventes fortes. Cuidados ao guardar recipientes utilizados parcialmente. As ferramentas de pintura, limpeza e guarda. Controle contínuo de consumo. Preparo da tinta, temos a homogeneização, diluição ou afinamento e misturas. O preparo dos substratos, eles podem ser porosos, que é a alvenaria, concreto estrutural, argamassa e gesso, madeira e seus derivados e materiais metálicos, que são ferrosos e não ferrosos. Condições de substratos: uniforme e desempenado, firme e coeso, apresentar ausência de umidade, sujeira, poeira, eflorescências, partículas soltas, óleo, gorduras, graxas, micro-organismos biológicos como mofo, fungo, algas, entre outros. Superfícies à base de cimento e ou cal, alcalinas, causadas por no mínimo 30 dias. Substrato poroso é um suporte ou superfície onde se aplicam as tintas ou outros tipos de revestimento, ou seja, preparação de superfícies lisas. São elas tintas com base solvente a óleo ou esmalte sintético. Madeira e derivados. Em superfícies novas, sem pinturas, temos madeira seca, um teor de umidade em equilíbrio com o ambiente e ainda é uma camada superficialmente isenta da ação das intempéries, radiação solar e umidade. A aplicação de fundo. O selador deve ser aplicado somente antes da pintura, em paredes novas, respeitando o período de cura, ou muito danificadas e irregulares. Você pode aplicá-lo em diversos tipos de superfícies, tanto em ambientes internos quanto externos. Aplicação de massa. As massas são usadas para corrigir e nivelar imperfeições nas superfícies. Elas promovem um acabamento mais liso e têm a capacidade de se mover junto com a estrutura, evitando o aparecimento de trincas na pintura. São aplicadas com uma desempenadeira, dando 2 a 3 demãos em intervalos de 2 horas. O tempo de secagem final é de 4 horas. Depois são feitos outros lixamentos e limpeza para garantir uma superfície perfeita.